Queridas irmãs e queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva. Nosso tema de hoje é a respeito do Espírito protetor que cada um de nós possui. Nós sabemos que vivemos interligados ao mundo espiritual, que em nossa volta vários espíritos convivem interligados a cada um de nós. Assim podemos dizer que em nosso derredor nós temos, primeiro, os espíritos familiares. E quem são esses espíritos? São espíritos que conviveram conosco em alguns momentos do nosso passado, que contracenaram conosco na vida física e por isso mesmo possuem um certo apreço por nós, um certo interesse, desejam muito nos ajudar. Mas os espíritos familiares são espíritos não muito elevados como nós. Embora o desejo deles de nos ajudarem, eles não podem fazer muito, como nós aqui na Terra. Quando nós temos uma pessoa enferma em nosso lar, de um modo geral, nós procuramos o médico, o hospital, que é o que nós podemos fazer. Os espíritos familiares se interessam por nós quando nos veem em situação difícil. Eles também procuram os espíritos que podem nos auxiliar. De modo que isso já é muito importante, essa presença, esse carinho, esse apreço e esse zelo dos espíritos familiares. Um outro grupo de espírito que também nos rodeia, que está em sintonia conosco, são os espíritos afins, aqueles que possuem afinidade conosco. Esses espíritos afins são de toda ordem, de todos os graus de evolução. De um modo geral, são espíritos, como se diz, que se afinizam com as nossas virtudes ou com os nossos vícios, com os nossos defeitos. De modo que os espíritos afins muitas vezes podem até nos atrapalhar. Esses espíritos afins, como acabamos de dizer, eles se afinizam com o nosso grau de evolução. Se nós cultivarmos pensamentos negativos, se nós cultivarmos vícios, esses irmãos que se afinizem com esses vícios, com esses pensamentos negativos, eles também sintonizarão conosco, a fim de compartilhar conosco desses vícios. Se já temos alguma virtude, os espíritos afins, que também possuem essas mesmas virtudes, também estarão em sintonia conosco, compartilhando conosco das alegrias dessas virtudes que já possuímos. Além disso, nós temos também os chamados maus gênios, ou espíritos imperfeitos, que de um modo geral estejam ligados a cada um de nós. Normalmente, esses espíritos imperfeitos, eles exercem sobre nós a chamada obsessão, que nós aprendemos na doutrina espírita. Podem ser inimigos do passado, pode ser também pessoas que exploram as nossas vicissitudes, os nossos defeitos, os nossos vícios. Por isso que podemos dizer que estamos o tempo todo cercados, e em sintonia com a espiritualidade. Nós também já sabemos, pelo ensino da doutrina espírita, que todos somos médiuns, absolutamente todos somos médiuns. Não há ninguém
que não tenha a mediunidade, ainda que uma mediunidade rudimentar, como se diz. Pois bem, falamos então dos espíritos familiares, dos espíritos afins, dos maus gênios, mas queremos falar mais neste dia de hoje é sobre os espíritos protetores. Espíritos protetores que já eram conhecidos como anjos da guarda. As religiões, de um modo geral, afirmam que todos nós possuímos um anjo da guarda que nos intui, que nos protege, que nos encaminha para o bem. E a doutrina espírita, então, vem nos dizer que, de fato, existe o anjo da guarda. Mas a doutrina espírita denomina de espírito protetor. E ela, a doutrina espírita, avança no ensinamento a respeito desse espírito. Quem é de fato esse espírito? Qual é a sua missão perante nós? Qual é o grau de evolução desse espírito? Isso a doutrina espírita nos traz. E é muito bela, né, a lei que rege o espírito protetor. É muito interessante. Primeiro, que o espírito protetor é sempre um espírito elevado, um espírito superior. E todos nós temos um espírito superior, um espírito elevado que nos acompanha aqui nesta vida. Ele se liga a nós desde o nosso nascimento e nos acompanha até a nossa desencarnação. Os espíritos ensinam que o espírito protetor, ele exerce uma missão de pai espiritual de cada um de nós. Mas é um pai amoroso, é um pai generoso, é um pai indulgente, é um pai profundamente misericordioso, que nos perdoa sempre, simplesmente porque é um espírito superior. Veja que aí a gente começa a entender essa missão e por que esse espírito protetor é dessa maneira. Ele nunca se aborrece conosco, jamais nos vira as costas, jamais nos abandona o espírito superior. Não é bom saber disso? A doutrina espírita ensina que o espírito protetor, ele no máximo, se afasta do seu protegido. No máximo se afasta. Esse se afastar não é abandonar, virar as costas, de modo algum. E quando é que isso acontece? E os espíritos superiores ensinam que o espírito protetor se afasta de nós quando nós, cultivando os nossos vícios, rejeitamos a presença do espírito protetor. E se nós nos descaminhamos para o vício, nos afastando desse nosso espírito protetor, a consequência natural é que espíritos imperfeitos se aproximem de nós. Entrem em sintonia conosco. Por exemplo, os espíritos afins ou os maus anjos, como são chamados, os maus gênios, ou seja, os espíritos imperfeitos. Eles se ligam a nós por quê? Porque a ligação nossa com os espíritos depende de nós mesmos, daquilo que cultivamos. Se cultivamos o desejo de nos melhorar, de crescer, de evoluir, de fazer o bem, isso naturalmente estabelece um canal, uma sintonia nossa com espíritos bons, principalmente com o nosso espírito protetor. Se nós pensamos e cultivamos os vícios, nós vamos nos sintonizar também naturalmente com irmãos espirituais
que cultivam esses mesmos vícios. É um processo natural e que, como eu disse, depende de nós. E por que nós fazemos isso? Nós já sabemos, porque possuímos o livre-arbítrio. No uso do livre-arbítrio, nós então fazemos as nossas escolhas. Muitas vezes até descumprimos o nosso projeto reencarnatório, rejeitando as nossas provas que abraçamos antes de reencarnar. E o nosso espírito protetor, por ser um espírito elevado, ele respeita profundamente o nosso livre-arbítrio, porque ele é sagrado, conforme aprendemos com a doutrina espírita. Então veja, nosso espírito protetor, esse Pai espiritual profundamente amoroso, que nos perdoa sempre. Por isso que diz os espíritos, eles, no máximo, nosso espírito protetor se afasta de nós, respeitando a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio. Mas ele não se desliga de tudo. Ele está constantemente nos monitorando, nos acompanhando, ainda que na prática, no cultivo desses vícios. Pois bem, mas o que faz, vamos dizer assim, concretamente, o nosso espírito protetor? Nosso espírito protetor, ele estará conosco nos momentos mais delicados da nossa vida, nas provas mais duras, nas expiações mais aflitivas. Eles jamais nos abandonam porque estamos em angústia, porque estamos em erro. Como dissemos, o nosso espírito protetor se afasta apenas quando nós conscientemente optamos por cultivar os vícios degradantes. Então, o nosso espírito protetor, ele estará conosco, como dissemos, nos momentos mais delicados. Por exemplo, o Livro dos Espíritos fala que o nosso espírito protetor estará conosco no cárcere, na prisão. Olha que coisa interessante. Se a gente é preso, e, de um modo geral, ficamos reclusos, distante dos familiares, daqueles que nos são mais próximos, o nosso espírito protetor não nos abandona. Estará conosco no cárcere. Fazendo o quê? Nos intuindo, nos ajudando, nos consolando, nos encorajando no enfrentamento dessa prisão. O nosso espírito protetor estará conosco quando estamos no hospital, nos prontos-socorros, nas enfermarias, nos centros cirúrgicos, nas UTIs. Olha que coisa bela! Nós não vemos, mas os Espíritos afirmam isso no Livro dos Espíritos. Que nosso Espírito protetor estará conosco nesses momentos, nesses locais que nós menos imaginamos. Sabe aonde mais estão os Espíritos protetores ao lado de cada um de nós? Nos lugares de devassidão. Quando nós estamos, por exemplo, nos festejos, nas chamadas baladas, eles estão ao nosso lado, nos inspirando, nos fortalecendo, amenizando os nossos desvios. Como é interessante isso, para que esse uso exacerbado da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, não tenham maiores consequências. Sabe também aonde nós estaremos com o nosso espírito protetor ao nosso lado? Nos momentos de solidão, quando estamos desgostosos, muito decepcionados. Eles estão ali nos fortalecendo,
mais uma vez amenizando a nossa dor. Também ele se encontra ao nosso lado nas horas de aflições, nas aflições mais duras, mais angustiosas. Estão ali fortalecendo a nossa fé, robustecendo a nossa esperança, a fim de que façamos a nossa travessia de provas mais duras, amparados por esses irmãos. Eles então fazem o quê? Eles nos conduzem ao bom caminho e agem de forma concreta, por meio da intuição. Também nos ajudam, né, nos dando conselhos, nos dando boas ideias, de modo que nós não vemos, mas o Espírito Protetor está sempre conosco, como nos ensinam os Espíritos superiores. Sabe o que mais? Estão sempre a nos consolar, no momento em que estamos baqueados, no momento em que nossa fé está fragilizada. Eles nos abraçam, nos envolvem com as suas energias, nos aplicam passes, nos encorajam no enfrentamento das maiores dificuldades. Olha como é interessante. O Espírito Protetor, ele é designado pelo próprio Deus a nos amparar. Como dissemos, é esse Pai espiritual que está sempre ao nosso lado. E dizem mais os Espíritos. O Espírito Protetor, ele não nos acompanha muitas vezes somente quando nós nascemos, até quando nós desencarnamos, não. Tem espíritos protetores que protegem um espírito durante milênios, por várias reencarnações, inclusive durante os intervalos das encarnações em que nos encontramos na erraticidade, no plano espiritual. Olha que coisa bela! Nos acompanhando nessa trajetória, a fim de que possamos vencer, né, um número enorme de vícios, de dificuldades. Portanto, é um princípio esse, o do Espírito Protetor. E nos ensinam também os Espíritos que esse Espírito Protetor, que estará sempre ao nosso lado, sempre nos amparando, nos assistindo, nos fortalecendo em nossa caminhada, né? Eles sempre estão ali nos dando as mãos. Porque, como dissemos, o Espírito Protetor sempre nos perdoa. Por exemplo, quando nós fazemos uma prece e nós nos dirigimos, por exemplo, a um santo, né? Uma pessoa, porque o Espírito Protetor não protege só espírita, não, evidentemente, nem podia ser de outra forma. Todos os espíritos têm o seu Espírito Protetor. E, repetindo, designado por Deus para nos proteger, para nos amparar, para nos conduzir ao destino para o qual Deus nos criou, que é a conquista da perfeição espiritual. De modo que sempre que nós, por exemplo, nos descaminhamos, trilhamos o caminho do erro, o caminho do vício, o Espírito Protetor, ele se afasta, mas fica a nos observar. Mas sempre que nós retomamos a nossa caminhada na direção do bem, na direção da luz, na direção da nossa transformação moral, o Espírito Protetor se reaproxima imediatamente do seu protegido para continuar a sua missão.
Ele não desiste nunca de nós. Olha que coisa interessante e que coisa consoladora. A gente saber que tem esse irmão, um espírito elevado, que nos acompanha. E vejam, é engraçado porque as religiões, de um modo geral, elas, vamos dizer assim, designam espíritos, alguns principalmente santos, para serem padroeiros de determinados países, determinadas cidades. E os espíritos superiores afirmam que, de fato, as coletividades também têm seus espíritos protetores. Por exemplo, um planeta tem o seu espírito protetor, e que nós sabemos quem é o espírito protetor da Terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou não sabemos disso? Sabemos. A espiritualidade deixa bem claro, e o próprio Jesus afirma isso, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós, espíritas, sabemos perfeitamente da missão de Jesus na Terra. Quem criou o planeta Terra foi o próprio Jesus, por determinação de Deus, nosso Pai. Por isso que nós dizemos que Jesus é o arquiteto, é o engenheiro do nosso planeta. Jesus tem a missão de conduzir a nossa humanidade ao reino dos céus, ao nosso Pai. Então, os planetas possuem o seu espírito protetor. Mas também os países têm seu espírito protetor. Nós espíritas também sabemos que o espírito protetor do Brasil chama-se Ismael, designado por Jesus. Veja que Deus designou Jesus para ser o espírito protetor do planeta Terra. E vai muito além, o construtor. Mas Jesus, que é o responsável por todo o nosso planeta, designou Ismael para ser o espírito protetor do Brasil. E os espíritos falam mais, que cada cidade tem um espírito protetor, cada bairro de uma cidade, cada família tem o seu espírito protetor. E cada indivíduo, conforme dissemos, cada um de nós tem o nosso espírito protetor. Veja como Deus, nosso Pai, é generoso, é cuidadoso com cada um de nós. Muitas vezes nos sentimos sós, abandonados, injustiçados. Mas a doutrina espírita já nos deixa bem claro que não há injustiça. A injustiça é apenas aparente. Nós achamos que somos injustiçados, mas em realidade a justiça suprema é a de Deus, que nós ainda não compreendemos com a devida profundidade. De modo que essa lei, que é a lei da proteção espiritual, ela é grandiosa. E os Espíritos nos ensinam, no Livro dos Espíritos, que o fato de termos, todos nós, um Espírito protetor ligado a nós, que nos intui, desde que nascemos até a nossa desencarnação, e que, como dissemos, muitas vezes esse Espírito protetor prossegue nos acompanhando com essa missão durante milênios e durante várias reencarnações. De modo que os Espíritos nos afirmam que é por isso que se pode dizer que todos somos médiuns. Porque se tivesse alguém que não fosse médium, não poderia ter um Espírito protetor. Porque essa relação, essa sintonia, essa proteção que o Espírito protetor realiza
desempenha como missão junto a cada um de nós, isso é mediunidade. Isso acontece por meio da mediunidade. Eles falam mais, que é interessante, diz, olha, esse entrelaçamento do protegido pelo seu protetor, que é constante, isso já faz parte do processo de desenvolvimento da mediunidade de cada um. Porque o desenvolvimento da nossa mediunidade, ele não acontece somente numa existência, é durante um longo período. Na verdade, nós estamos cada vez mais nos afinizando com o mundo espiritual, nos estreitando com o mundo espiritual. É um processo evolutivo da humanidade e da mediunidade, que vai cada vez mais se alargando, se aprofundando no seio da humanidade terrestre e de todas as humanidades existentes no universo inteiro. Veja como é interessante, como é bom a gente saber de tudo isso. Mas Deus, como se diz, é ilimitado no seu amor. Porque se de um lado nós temos toda essa proteção espiritual e os espíritos ensinam que, por exemplo, os nossos espíritos familiares, eles também procuram nos ajudar, nos auxiliar, nos proteger. Porém, eles são limitados e dizem mais os espíritos superiores, que esses espíritos familiares, eles agem, mas com autorização, com a aquiescência do nosso espírito protetor. Porque os espíritos familiares podem ser também ainda imperfeitos, como nós somos imperfeitos. Eles têm afeição por nós, mas veja, como nós, os espíritos familiares, eles também se ressentem, se magoam conosco, o que não acontece com o espírito protetor, que é um espírito elevado, superior. De sorte que um espírito familiar, de repente, ele pode começar a querer até nos obsidiar, dependendo do que acontece entre nós e ele. Uma decepção muito grande, eles podem desistir de nós, o espírito familiar. Percebem? Já o espírito protetor, conforme já dissemos, por ser um espírito elevado, ele perdoa sempre. O espírito protetor não fica decepcionado conosco. Interessante, né? Por que ele não fica decepcionado? Porque por ser um espírito superior, ele sabe perfeitamente que o nosso destino está garantido, que não serão os nossos erros, os nossos equívocos que nós cometemos aqui na Terra que impedirão que nós cheguemos ao destino que Deus, nosso Pai, nos deu, que é a perfeição espiritual, quando nós então usufruiremos da plena felicidade. O Espírito Protetor, por isso, espera pacientemente que nós aprendamos e retornemos ao caminho reto, que nós ofereçamos a nosso Espírito Protetor a possibilidade natural de nos ajudar, de nos consolar, de nos dar conselhos, conforme nós vimos. E veja que antes da doutrina espírita já se dizia que nós temos um anjo de guarda, né, que nos encaminha para o bem, e que nós temos também um demônio que nos encaminha para o mal. Então, veja que isso é uma ideia que a humanidade instintivamente sabe que existe. O que acontece é que a doutrina espírita, avançando no conhecimento do mundo espiritual, vem nos dizer que não é o demônio que nos atenta, que são os maus gênios,
os obsessores, os espíritos imperfeitos, que muitas vezes procuram nos intuir para o erro, para o mal, para o equívoco, porque querem nos aliciar. Veja como é interessante. Querem que nós, vamos dizer assim, nos juntemos a eles para saciar os vícios. De sorte que, para que nós possamos estar livres das más influenciações, somos nós mesmos quem devemos, como diz o Evangelho, lutar contra as nossas más inclinações, buscar o nosso aperfeiçoamento. E quando nós fazemos isso, é absolutamente certo, garantido, que teremos sempre o auxílio desse Pai espiritual, desse Espírito protetor, que é um espírito elevado. E olha que coisa interessante, afirmam eles que os nossos espíritos protetores, muitos deles habitam outros planetas. Olha como é interessante. E que de lá eles monitoram cada um dos seus protegidos. E hoje nós já temos uma ideia, ainda que pálida, dessa possibilidade por meio da tecnologia humana. Nos afirmam também os espíritos que quando nós oramos, seja a Deus, seja a um espírito qualquer, o nosso espírito protetor nos atende. Porque tem muita gente que tem o seu santo de preferência. Se um católico faz a sua oração a um santo da sua devoção, ensina os espíritos, o espírito protetor desse irmão irá atender. Dentro do espiritismo tem muita gente, por exemplo, que tem muita afinidade, não é? Com Bezerra de Menezes. E qualquer dificuldade eles pedem, imploram o auxílio e a presença de Bezerra de Menezes. E o que é que o espiritismo nos ensina? Que quando nós nos reportamos, nos dirigimos a Bezerra de Menezes ou qualquer um outro espírito, Eurípides Barçanufo, né, nós seremos atendidos pelo nosso espírito protetor. E que ele, de modo algum, se magoa com isso. De modo algum, nos atende com toda alegria. Como se estivéssemos nos dirigindo a eles. E eles, os espíritos superiores, afirmam que isso acontece porque nem nós mesmos, muitas vezes, sabemos quem é o nosso espírito protetor. Mas a doutrina espírita vem, no momento oportuno, nos dizer: acredite, ele está ao seu lado, ele é o seu protetor, ele é o seu inspirador para o bem, ele está de mãos dadas com você. É ele que tem a missão recebida de Deus de lhe conduzir, pelo menos durante a existência aqui na Terra, e muitas vezes durante muitas existências, à perfeição espiritual. E que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.